Ok, pessoal, iniciando o sistema cardiovascular, curso de Fisiologia Humana aplicado à Educação Física. Então, o sistema cardiovascular ele é composto por uma rede de tubos, onde nessa rede de tubos a gente tem a circulação sanguínea. E o sangue ele vai ser impulsionado por uma bomba, que é o coração. Então repare que a gente não tem sangue circulando fora dessa rede de tubos, certo? Então essa imagem aqui ela é só para demonstrar a complexidade que é essa rede de tubos. Então ela é tão complexa, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui um médico para estudar a bomba e um médico para estudar uma especialidade médica, né, para estudar só os vasos, que é um angiologista. Então a gente tem aqui o cardiologista, que estuda aqui o funcionamento cardíaco, e a gente tem um outro médico só para estudar esses caminhos por onde anda o sangue, que é um angiologista. Então é uma rede bastante complexa e muito grande, né, porque a gente tem aqui as artérias e as veias. Qual a importância do sistema cardiovascular para o corpo humano? Ora, garantir que cada tecido receba o fluxo sanguíneo adequado às suas necessidades, ou seja, sem o sistema cardiovascular, o sangue não vai chegar nos tecidos. E para que isso serve? Isso serve para garantir a homeostase, que é o estado de equilíbrio do organismo, ou seja, garantir as condições mínimas necessárias para a manutenção da vida. Isso se dá através do fornecimento de nutrientes, íons, sódio, potássio, etc., cálcio, oxigênio, que é o O2, hormônios diversos. E ao mesmo tempo que o sistema cardiovascular leva coisas boas, ele também remove as coisas ruins, né? Então ele funciona também como se fosse uma espécie de lixeiro, ou seja, removendo os metabólitos. Os metabólitos são justamente o resto das reações químicas celulares, onde a gente tem uma necessidade dessa remoção, se não fizer essa remoção, a gente evolui para o óbito. Que é o que acontece, por exemplo, com as pessoas que têm problemas renais, né? Então a gente leva esses metabólitos para o rim, e aí os dois rins formam a urina, justamente para a gente eliminar esses metabólitos. Então se a gente não eliminar, não dura nem 48 horas. Quais são os componentes do sistema cardiovascular? Basicamente, a gente tem o coração, os vasos sanguíneos e linfáticos e o sangue. O coração é uma bomba, né, como eu falei anteriormente. Ele é um órgão muscular oco, justamente o que propicia a circulação sanguínea, e ele é formado por basicamente dois lados, o direito e o esquerdo, onde o direito bombeia o sangue para os pulmões e o esquerdo bombeia o sangue para o resto do corpo. Dentro desses dois lados, a gente vai encontrar dois átrios e dois ventrículos que funcionam também como bomba. Então, na verdade, a gente chega à conclusão que o coração é formado por 4 bombas. Então, do lado direito, a gente tem o átrio direito, o ventrículo direito, e do lado esquerdo, a gente tem lá o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. O átrio, ele funciona como uma bomba fraca para o ventrículo, ou seja, o átrio ele vai apenas bombear o sangue para o ventrículo. E o ventrículo, ele fornece a força principal que impulsiona o sangue para a circulação, tanto pulmonar como também para o resto do corpo. Então repare, por conta disso, os ventrículos eles sempre vão ter uma camada muscular mais espessa, principalmente aqui do lado esquerdo, né? Lembrando que essa imagem aqui é uma seção transversal, ou seja, ele está cortado no meio, e esse coração está de frente para a gente. Então, na verdade, o que está aqui do nosso lado direito, na verdade, é o lado esquerdo do coração.
E aqui onde está passando o mouse é justamente o ventrículo esquerdo. Então perceba que nessa foto, nessa imagem, a gente vê nitidamente que o ventrículo esquerdo, onde está passando o mouse, é mais espesso, ou seja, mais hipertrofiado que o lado direito, justamente para possibilitar o impulsionamento do sangue para o resto do corpo. Então, basicamente, ele faz esse caminho, né? Ele vem aqui dos troncos e membros inferiores, entrando pela veia cava inferior, isso aqui de baixo para cima, né? E da cabeça e da extremidade superior, acima do coração, pela veia cava superior. Entrando pela veia cava superior e veia cava inferior, ele vai passar pelo átrio direito. Do átrio direito, ele vai ser impulsionado para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ele vai ser bombeado pela artéria pulmonar, certo? Os pulmões. Nos pulmões, ele vai sofrer um processo chamado hematose, ou seja, a troca de gases, né? Ele vai deixar o CO2 lá nos pulmões, vai ser expelido na expiração e vai receber o oxigênio, onde esse mesmo oxigênio entrou na inspiração pulmonar. Então faz a troca gasosa lá no pulmão, a hematose, volta pela veia pulmonar, retornando aqui pela veia pulmonar para o ventrículo, para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo ele vai ser bombeado para o ventrículo esquerdo. Quando ele é bombeado para o ventrículo esquerdo faz a ejeção dele para os troncos e membros inferiores e também para a cabeça e para a extremidade superior. Então aqui recapitulando, o sangue vai entrar pela veia cava inferior e superior no átrio direito. Do átrio direito ele vai partir aqui para o ventrículo direito. Do ventrículo direito ele vai ser bombeado pela artéria pulmonar, né, os pulmões. Então é interessante ressaltar que esse sangue que está vindo aqui é um sangue venoso, né, ou seja, pobre em oxigênio e mais rico em gás carbônico, em dióxido de carbono. E aí olha só o que acontece, ele vai para os pulmões aqui por um vaso chamado artéria pulmonar. E a gente sabe que normalmente as artérias quase sempre só carregam sangue oxigenado. Essa aqui seria a exceção, né? E por que aqui é uma artéria? Justamente porque como quem está bombeando aqui é o ventrículo esquerdo, essa força que ele está fazendo aqui é uma força intensa. Então aqui tinha que ser uma artéria, porque a artéria ela é mais forte do que as veias, para aguentar a pressão. Bom, então aí em seguida vai da artéria pulmonar para os pulmões, sofre a hematose, volta pela veia pulmonar e ventrículo esquerdo. Em seguida o ventrículo esquerdo faz a sístole ventricular e manda sangue para o resto do corpo. Bom, o coração ele é um músculo, ele é formado, né, por 3 tecidos, e o tecido muscular, 3 camadas, e a camada muscular é justamente o miocárdio. E o miocárdio, apesar de ser um músculo estriado, ele tem uma diferença em relação ao músculo estriado esquelético. Qual seria essa diferença? No músculo estriado esquelético, a gente consegue controlar o número de unidades motoras que a gente recruta. No músculo cardíaco, não. Então, todas as fibras musculares cardíacas, elas sempre estão entrando em ação quando ativadas. Não tem uma seleção que eu estou ativando, por exemplo, fio de contração lenta ou tipo 1, e aí se eu estiver fazendo mais força, eu vou contrair fibra de contração rápida tipo 2. No coração, não. As fibras são interconectadas entre si, o que permite que todas entrem em ação quando estimuladas. Essa conexão dessas fibras, a gente dá o nome de sincício. A gente vai dizer que o músculo cardíaco ele tem uma natureza sincicial, que significa, em palavras mais simples, todo mundo junto trabalhando. Bom, então como eu expliquei aqui ainda agora, o músculo esquelético e o músculo cardíaco têm algumas diferenças, né? As fibras do músculo cardíaco são interconectadas, o músculo esquelético
eles são interconectadas, mas não tem essa capacidade de todas entrarem em contração ao mesmo tempo, como tem no músculo cardíaco. Para que isso ocorra, o potencial de ação, ou seja, o impulso nervoso que passa pelas fibras cardíacas, elas são mais lentas, elas duram mais tempo, então de 0,3 segundos. Para que isso ocorra, os canais de cálcio lá na célula muscular, eles permanecem abertos por mais tempo, ou seja, mandando mais cálcio para a fibra, permitindo que ela fique mais tempo ativada. E junto com isso aqui, para fazer com que esse potencial de ação dure mais tempo, a gente tem um aumento, aliás, uma diminuição da permeabilidade da membrana do músculo cardíaco ao potássio. Ou seja, para permitir que o potencial de ação dure mais tempo, a fibra, a membrana cardíaca da célula cardíaca muscular, ela diminui a permeabilidade ao potássio em cerca de 5 vezes. Então aqui seria o eletrocardiograma bem simples, mostrando aqui só o pico de energia elétrica gerada no coração. Nós vamos voltar a falar isso posteriormente, quando a gente for falar de eletrocardiograma. E aí a gente tem o músculo atrial, que a gente vai chamar de sensício atrial, o músculo ventricular, que seria o sensício ventricular, e conectando todos esses músculos, a gente vai ter um tecido especializado, Justamente esse tecido especializado nós vamos já estudá-lo, que permite toda essa ação em conjunto do músculo cardíaco. Voltando a falar um pouquinho do átrio, o átrio ele funciona como uma bomba fraca, como eu falei anteriormente. Então ele flui de modo contínuo das grandes veias para os átrios, cerca de 75% do sangue flui diretamente, sem precisar ser impulsionado. Então a contração atrial ela geraria um enchimento dos últimos 25% do sangue que permanece no átrio. Então ele vem ali com tanta força no retorno venoso que o átrio ele seria responsável apenas por 25% dessa propulsão. A gente pode pensar assim, dá para viver sem um átrio? Não, porque essa necessidade desses 25% é essencial. Apesar do terceiro parágrafo aqui dizer que o coração pode continuar a operar de modo bastante satisfatório, a longo prazo você pode gerar uma hipertrofia concêntrica e patologias mais graves. Essa afirmativa ela vai se dar porque 300 a 400% o coração consegue bombear 300 a 400% mais sangue do que o corpo necessita. Por isso que a gente consegue se exercitar, por exemplo. Então, em repouso, por exemplo, você tem lá 70 batimentos cardíacos, no exercício você dobra isso, aumenta 3 vezes o volume de sangue bombeado e o coração continua suportando. Isso aqui a gente já comentou, músculo atrial, músculo ventricular. A duração da contração é maior. As fibras musculares e excitatórias e condutoras, elas têm uma capacidade contrátil menor, só que isso aí faz com que essa capacidade de gerar e produzir impulsos aumente. Ou seja, o coração ele funciona para que todos trabalhem juntos e acaba tendo perda de força em relação ao músculo esquelético, mas é óbvio que isso aí não impede nada do funcionamento dele, apenas comparando com o músculo esquelético. Então, qual é a função do sistema especializado do coração? Primeiro, que ele tem um ritmo. Então, esse sistema especializado vai promover a contração ritmada do músculo cardíaco. E, além dessa função da contração ritmada, ele tem a função também de conduzir impulsos para todo o coração. Ou seja, a gente vai já ver aqui numa imagem que se esse impulso não estiver sendo conduzido para todas as câmaras, eu vou ter com certeza algum tipo de problema nesse ritmo do coração.
ainda um conceito, é um sistema excitatório condutor do coração que controla as contrações cardíacas. E está aí as partes desse sistema. Então, basicamente, a gente tem o nódo sinoatrial, o nódo atrioventricular, os feixes atrioventriculares e os feixes direito e esquerdo das vias de Purkinje. Então, vamos a eles. O nódo sinoatrial, ele tem acoplado a ele o que a gente chama de vias internodais, que são condutores dos impulsos do nódo sinoatrial para o nódo atrioventricular. Chegando no nódo atrioventricular, o impulso chega vindo dos átrios. Esse impulso sofre um retardo antes de atingir os ventrículos. Em seguida, o impulso que chegou no nódo atrioventricular vai ser conduzido pelas fibras, pelo feixe atrioventricular, justamente dos átrios para os ventrículos. Chegando nos ventrículos, antes de chegar nos ventrículos, quer dizer, a gente tem as fibras de Purkinje, que são justamente as fibras que conduzem impulsos para todas as partes dos ventrículos. O que é importante ressaltar aqui é que o nódo sinoatrial ele funciona justamente como o famoso marca-passo, tá? Então, o marca-passo, vocês sabem que é a estrutura responsável por garantir o ritmo do coração, e o marca-passo natural, nós temos o marca-passo natural. Nosso marca-passo natural é justamente o nódo sinoatrial. Então está aqui o nódo sinoatrial, aqui no topo, bem em cima, na região médio superior do coração. As fibras internodais, que vão conduzir o impulso do nódo sinoatrial dos feixes atrioventriculares. Dos feixes atrioventriculares, esse impulso vai ser conduzido para as vias de Purkinje esquerdas e direitas. E aí, vocês percebem que as vias de Purkinje elas são ramificadas pelos ventrículos, né? Aqui, ó, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Se não fossem essas ramificações, o impulso não chegaria nos ventrículos de forma equivalente e eficiente. O nódo sinoatrial, como eu falei anteriormente, ele controla a frequência cardíaca final, por isso que a gente vai chamar ele de marca-passo, certo? E ele está localizado na parede lateral posterior do átrio direito. O nódo sinoatrial, ele garante o ritmo, a ritmicidade elétrica das fibras sinusais. Então, as fibras cardíacas, elas têm um detalhezinho, elas possuem alta excitação provocada pelos discos que tem dentro delas, e elas desenvolvem descarga automática. Apesar dessa descarga ser automática, elas são controladas inicialmente pelo nódo sinoatrial. Então é como se fosse aquela brincadeira do dominó, que a gente põe um dominó um atrás do outro. Quando você derruba o primeiro, os outros, se estiver bem organizadinho, vão caindo também. O que causa a alta excitação são porque as fibras sinusais são, por natureza, mais permeáveis ao cálcio e ao sódio. Por isso que é tão fundamental o equilíbrio tanto do sódio, como também do cálcio, como também do potássio, para garantir o funcionamento normal do coração. O nódo sinoatrial funciona como um marca-passo, como eu falei anteriormente. A gente tem uma média de 72 contrações por minuto. Quando a gente tem a frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos por minuto, a gente vai dizer que o sujeito tem bradicardia. E se ele tem aí acima de 80, 90 batimentos por minuto, dependendo da literatura, a gente vai dizer que ele possui a chamada taquicardia, ou seja, apenas um aumento da frequência cardíaca em repouso. Então, o caminho seria esse aqui. Os impulsos originados do nódo sinoatrial viajam para os átrios e para os ventrículos, que se tornam rapidamente estimulados, e aí, consequentemente, o ritmo do nódo sinoatrial
passa a ser o ritmo de todo o coração. Por isso que a gente diz que o nódulo sinoatrial é chamado de marca-passo do coração. Agora o sistema de Purkinje. Então, o sistema especial de condução de impulsos. A velocidade de impulso, sistema de Purkinje, é exatamente 2 metros por segundo, 5 vezes maior do que no músculo esquelético, aliás, 5 vezes maior do que no músculo cardíaco. O músculo cardíaco normalmente ele tem 0,4 metros por segundo de velocidade. Por que aqui é mais rápido? Justamente porque ele vai excitar, ele vai botar para trabalhar os ventrículos, que precisam de muito estímulo. Então, qual é a função aqui? Transmitir o impulso cardíaco com muita rapidez pelos átrios e, em seguida, transmitir o impulso cardíaco com muita rapidez pelos ventrículos após pequena pausa no nódo atrioventricular. Então, essa imagem aqui é muito interessante, que é retirada do livro do Guyton, o livro de Fisiologia Médica, aqui, a 11ª edição. Olha aqui, ó. O impulso chega no nódo sinoatrial, justamente aqui em cima, onde a gente está vendo aqui o ponto zero. Então, ponto 00, ou seja, que seria a chegada do impulso nervoso. Em seguida, ele vai passar aqui diretamente para o nódo atrioventricular. Isso vai demorar em torno de 0,03 milésimos de segundo. Saindo aqui, vem para o nódo atrioventricular e aí passa pelas fibras de Purkinje para serem distribuídos aqui por todo o ventrículo. Então repare, tem regiões que ele vai chegar aqui em ponto 17, ponto 19, ponto 20, ponto 21, mas o que é importante aqui, quando o átrio está contraindo para mandar o sangue para o ventrículo tem que estar obrigatoriamente relaxado. E por que isso acontece? Porque o átrio ele sempre vai se contrair antes do ventrículo. Por que isso acontece? Porque o impulso nervoso ele chega aqui pelo nódo sinoatrial, depois que ele vai passar para o ventrículo. Então, quando o coração bateu pela primeira vez, ele já adquire esse ritmo e sempre vai começar aqui pelo nódo sinoatrial e iniciando a contração pelos átrios. Ainda falando da função especializada do coração, resumindo, a função seria garantir a automaticidade e ritmicidade cardíaca, garantir as contrações simultâneas dos átrios, garantir as contrações simultâneas dos ventrículos e, principalmente, permitir que os átrios se contraiam antes dos ventrículos. Por quê? Se isso aqui não ocorrer exatamente nesse ritmo, a gente tem um funcionamento muito ruim do coração e a pessoa fica impossível de alimentar as células e, consequentemente, aqui a pessoa acaba infartando ou desenvolvendo problemas menos ou mais graves. Mas isso aqui tem que ser garantido o funcionamento perfeito. Eletrocardiograma, a gente vai dar uma pausa agora e continuar o eletrocardiograma na aula seguinte.